Bom, qual é o meu entendimento da análise e interpretação na pesquisa qualitativa? Primeiramente, é importante destacar, que a pesquisa qualitativa, ela envolve a análise e a interpretação textual, de textos, enquanto que a pesquisa quantitativa vai envolver a análise e a interpretação de números, de dados numéricos. E aí, o que é interessante destacar na pesquisa qualitativa é a questão do campo amostral, como definir quantas pessoas serão investigadas dentro de uma pesquisa qualitativa, qual é a quantidade ideal de investigados. E aí, um dos critérios é o critério da saturação, que consiste basicamente na medida em que o pesquisador ele vai investigando ali o seu objeto de estudos e ele vai obtendo aqueles dados, ele vai vendo a necessidade ou não de voltar ao campo e ir em busca de novos dados. Então, aí se ele chegou naquele ponto em que os novos dados não estão, que na verdade ele voltou ao campo e que esses dados que ele conseguiu não estão trazendo elementos novos, então pode-se dizer que chegou a um ponto de saturação. Então, na verdade, a pesquisa qualitativa, a questão numérica por si só, o número de investigados, ele não tem tanta relevância assim. O que importa é que essa pesquisa ela seja feita com profundidade, que o pesquisador, de fato, venha fazer uma imersão nessa coleta de dados. Para quê? Para garantir que a pesquisa tenha consistência, que ela seja, de fato, relevante e científica. Tá? Aí, um outro ponto interessante é que quando a gente fala de análise qualitativa, a gente está falando de muito além do que uma mera descrição, porque a descrição ela é uma etapa anterior à análise. A descrição é simplesmente eu colocar no papel aquilo que foi dito pelo investigado. E a análise não, a análise eu vou categorizando essa descrição e vou observando aquilo que eu posso descartar, por não considerar como relevante, tá? Por quê? Porque ali, no caso, algumas informações, como ela é qualitativa, algumas informações vão sendo acrescidas ao longo da conversa, ao longo do diálogo entre o pesquisador e o pesquisado, mas só que essas informações não são relevantes para a pesquisa, então elas podem ser descartadas nessa etapa da análise, através dessa categorização. Já a interpretação, ela vai além da descrição e dessa análise, porque eu estou buscando dar o sentido àquilo que foi dito pelos investigados e, ao mesmo tempo, fazendo um contraponto com as teorias que foram arroladas no meu texto, com as teorias que vão me dar base para aquilo que eu estou investigando. E aí, fazendo um contraponto, um paralelo com o filme Narradores de Javé, o que eu pude perceber é que o pesquisador, que no caso ali era o escritor, o escrivão, ele pulou uma etapa. Ele não queria se dar o trabalho de fazer a descrição pormenorizada daquilo que estava sendo dito pelos investigados. Então, ele queria partir logo para análise e interpretação de dados. E, além do mais, ele estava interferindo na pesquisa, interferindo na fala desses sujeitos, querendo modificar o que eles estavam dizendo. Por isso que ele não queria fazer a descrição. Ele já queria logo analisar e interpretar. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o pesquisador ele tem que utilizar de neutralidade na sua pesquisa. Ou seja, ele tem que ter um certo distanciamento. Embora a gente saiba que esse distanciamento ele não vai ser total. Por quê? Porque a gente está trabalhando com sujeitos, a gente está trabalhando com textos, então a gente sabe que o sujeito investigador, ele também tem a sua subjetividade e acaba, de certa forma, interferindo nessa análise, nessa interpretação dos dados, porque vai ser bem subjetiva. Mas ele tem que tentar também buscar essa neutralidade. É isso.